E se a matéria, essa coisa que a gente acha tão sólida e real, não for nada do que parece? Hoje a gente vai mergulhar numa teoria alternativa bem radical, a teoria arcônica. Pensa nela como um exercício de imaginação que mexe com as bases de tudo que a gente entende por realidade. Bora explorar essa ideia. E se toda a complexidade do universo, das galáxias até as nossas células, nascesse de algo incrivelmente simples? Um ritmo, uma pulsação que se repete sem parar. É essa a pergunta que vai guiar a gente. O nosso ponto de partida é uma hipótese bem ousada, que foi testada do jeito mais fundamental possível, com uma simulação de computador. O objetivo era simples. Será que essa ideia de um ritmo básico pode, do zero, criar alguma coisa com estrutura? E as regras são ridiculamente simples. Sério, são só 3. Primeiro, imagine 3 pontinhos no espaço, com a mesma distância entre eles, tipo os cantos de um triângulo equilátero. Segundo, eles piscam, mas numa ordem fixa. Primeiro o ponto 1, depois o 2, depois o 3. E terceiro, esse ciclo de pisca-pisca se repete numa velocidade absurda, quase na velocidade da luz. A lógica é 1, 0, 0, depois 0, 1, 0, depois 0, 0, 1 e recomeça. Beleza, né? No começo, a simulação não tem nada de mais. É o esperado, só 3 pontos piscando em sequência. Mas é aí que vem a virada de chave, a pergunta que muda tudo. E se cada pulso, cada piscada, não for um ponto, mas sim uma onda que se expande a partir daquele ponto, como quando uma gota cai na água? E no momento em que a gente passa a ver esses pulsos como ondas que se encontram e interagem, o resultado é inacreditável. A ordem começa a surgir do que era para ser só simplicidade. Para entender o que acontece a seguir, a gente precisa lembrar de um conceito-chave da física, a interferência de ondas. É basicamente o que rola quando ondas se cruzam. Elas podem se somar, criando um pico bem maior, ou se cancelar, criando uma área de calmaria. É um princípio básico que a gente vê o tempo todo. E é aqui que a mágica acontece. Quando a simulação começa a tratar os pulsos como ondas, o encontro delas não gera caos. Muito pelo contrário, a partir de só 3 ondinhas rítmicas, emerge um padrão super estável, simétrico, complexo, quase como uma mandala. A ordem simplesmente nasce, de forma espontânea, da simplicidade. Ok, isso prova um ponto bem legal sobre como a ordem pode surgir do nada. Mas a pergunta de $1 milhão é: isso é só um desenho bonito na tela do computador? Ou esse mesmo princípio poderia ser a base para construir algo real? Algo como um átomo? E essa pergunta leva a gente direto para o coração da teoria arcônica. É um modelo totalmente novo para a matéria, que basicamente redesenha o átomo, baseando tudo nesses padrões de interferência de ondas. Para entender esse modelo, a gente precisa de um vocabulário novo. O que a física chama de próton ou nêutron, essa teoria chama de uma estrutura estável de arcons vibrantes. A famosa camada de elétrons virá eletrosfera vibracional. E a partícula mais fundamental de todas, a fonte de tudo, é o arcon, que é essencialmente um ponto de vibração. No centro desse modelo todo, tem uma forma geométrica que todo mundo conhece. A teoria diz que o núcleo atômico se organiza ao redor da estrela de Davi, que, como a gente sabe, é formada por 2 triângulos sobrepostos. E nessa estrutura, cada triângulo tem uma função. O triângulo que aponta para cima está no modo ativo. Ele representa os arcons que estão vibrando, formando o coração energético do que seria um próton. Já o triângulo que aponta para baixo está no modo estabilizador. Os arcons dele não vibram e agem como os nêutrons, mantendo tudo coeso e estável. Então, vamos pegar esse modelo teórico e aplicar a 2 elementos que são, literalmente, a base da vida: carbono e oxigênio. Vamos ver se a teoria consegue explicar porque eles são tão especiais. Começando pelo número 6. Esse, claro, é o número atômico do carbono, a peça fundamental de toda a vida que a gente conhece. Pela visão arcônica, os 6 prótons do carbono não estão lá de qualquer jeito. Eles se organizam num hexágono perfeito de arcons vibrantes. Essa geometria única cria 4 eixos de ressonância superestáveis, o que explica exatamente porque o carbono consegue fazer 4 ligações químicas, a base de toda a química orgânica. E a teoria vai ainda mais longe, sugerindo que essa estrutura serve como uma espécie de âncora física para a consciência.
Agora, o número 8, o número atômico do oxigênio. E o contraste entre os dois é fundamental. O carbono é o esqueleto, ele dá a estrutura, a base estável e flexível para a vida. Já o oxigênio é o sopro. O núcleo arcônico dele é mais denso, o que gera uma atração vibracional muito forte, a tal da eletronegatividade, que puxa a energia e faz tudo funcionar. Até aqui é um modelo fascinante, né? Mas será que ele se sustenta? A lógica fecha? Na nossa última parte, vamos ver como essa hipótese toda foi colocada à prova num computador para ver se ela é, no mínimo, consistente com ela mesma. A prova de fogo é a seguinte: se a gente construir um núcleo virtual seguindo todas essas regras de geometria e vibração, o resultado vai prever aquelas camadas de energia estáveis e bem definidas que a gente sabe que os átomos de verdade têm? Essa é a pergunta que a simulação precisa responder. O processo é bem lógico. Primeiro, o programa monta o modelo do núcleo arcônico para um elemento, tipo o carbono. Depois, ele calcula o campo de energia total que vem de todas as fontes de árbons vibrando. E, por último, o sistema procura as áreas estáveis, as zonas onde as ondas se somam de forma construtiva. Essas seriam as camadas de energia. E olhem só os resultados. A simulação não só confirma que essas camadas de energia existem, como ela prevê valores específicos para cada elemento. Reparem como os valores para o carbono e para o oxigênio são diferentes e são organizados em níveis distintos, bem parecido com os níveis 1s e 2p que a gente estuda em química. Isso sugere que o modelo tem sim um poder de previsão. A conclusão da simulação, então, é direta. A hipótese é consistente. Um núcleo construído com base nesses padrões geométricos de vibração pode, de facto, gerar as camadas de energia discretas e estáveis que são a base de toda a química que conhecemos. Isso nos traz a uma das ideias mais provocadoras de toda essa teoria, a de que o próton não é uma partícula fundamental, mas sim uma macroestrutura feita de 3 árbons vibrando juntos, e que essa vibração gera uma consciência local. É uma redefinição radical do que a gente pensa que é a matéria. O que nos deixa com uma última pergunta para pensar. Será que a estrutura tão complexa da nossa realidade, dos átomos até a vida, é na verdade um reflexo, um eco de uma geometria subquântica muito mais profunda que nasceu de um ritmo simples e repetitivo? É uma ideia, no mínimo, fascinante.